Graças a Deus, existe uma lei perfeita. Os homens fazem muitas leis, né? O Brasil tem 150 mil leis, né? Mas será que são perfeitas? Será que há uma lei perfeita? Então, diz aqui no Salmo 19, verso 7, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Ele fala aqui de uma perfeição da lei. O que uma lei perfeita ela é capaz de fazer? Se aplicada, ela vai conduzir a uma situação de sucesso, a uma situação de vitória. Então, o que a palavra fala para nós? Que a lei de Deus é perfeita. Se você utilizar ela, né? Quer dizer, nós podemos ler as Escrituras, nós podemos meditar nela. Tem gente que até fica discutindo a lei, outros ficam ensinando, outros ficam ouvindo, mas a questão está na prática. Por exemplo, aí eu posso ficar maravilhado com a palavra de Deus, né? Vejo que ela é muito bonita, né? É maravilhosa, mas ela há de ser aplicada, porque aí ela sai do papel, né? E ela entra nos corações e vai regular as nossas atitudes. Então ela é perfeita. Se eu aplicar a lei de Deus na minha vida, se andar conforme as prescrições de Deus, eu terei o quê? Eu serei bem sucedido. Por isso que o salmista diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor. Quer dizer, quem procura na lei do Senhor é como aquele que escava tesouros. Quer dizer, você vai meditando, você vai aprendendo ali, e ela vai tratando ao seu coração, e ela vai dando direção na sua vida, e você vai aplicar esta lei, e esta lei ela vai te tornar bem sucedido em tudo quanto você empreender. Então, Deus Ele quer para nós que nós sejamos de atitudes espirituais, atitudes materiais. Então, nós estamos diante de uma lei que dá resultados favoráveis a nós. Ela não é para a nossa destruição. Quando as pessoas olham e falam, tem um linguajar muito corriqueiro, fala que Deus é um Deus vingador, que é um Deus castigador. Não é isso. É que se nós andarmos na lei do Senhor, nós seremos bem-sucedidos. Mas se nós andarmos fora dela, contrária a ela, não observando a lei de Deus, aí nós vamos colher problemas. Então, a palavra fala que Deus é um Deus de misericórdia. E as pessoas ficam falando muito, confiando na misericórdia de Deus, mas com presunção. Presunção, como assim? É que creem que Deus sempre vai passar a mão em cima de transgressores, de obstinados, de teimosos, né? Não, Deus Ele tem compromisso com a sua lei, com a sua palavra. Se tem erros, né? Então Ele vai nos corrigir. Ele vai nos corrigir. Ele é como bom pai de família que corrige aquele a quem ama. Quer dizer, o pai corrige e Deus é nosso pai. Então Ele tem vara na mão para correção. Então, se passamos por aflições, por tristezas, por angústias, né, por preocupações, é porque
estamos não cumprindo a lei, querendo aplicar os nossos próprios desejos, as nossas próprias ideias. E a palavra diz: ai daquele que se estriba no seu próprio entendimento. Então a pessoa passa a entender uma coisa, mas se for conferir com a lei de Deus, não vai passar. Então, por isso que Deus reina. Fala o Senhor, cale-se toda a terra. Reina o Senhor, abale-se a terra. Então, o Senhor reina soberanamente, através de quê? Da sua palavra. Ele deixou para nós a sua lei para o nosso bem, para o nosso bem. Olha bem, aí está a misericórdia dele. Ele falou assim: ó, eu amo vocês, eu quero que vocês não tenham angústias, preocupações, problemas. Então eu traço o caminho para vocês, é só seguir. Aí está a misericórdia de Deus, aí está o amor de Deus. Quer dizer, ele é um instrutor. A palavra diz: o Senhor é o meu guia, o Senhor é o meu mestre. Quer dizer, né? Jesus é o maravilhoso conselheiro. Então, o que acontece com as pessoas? Ficam obstinadas no seu próprio entendimento. Então, conhecer a palavra de Deus, conhecer a lei de Deus, traz o que? Aqui diz, traz sabedoria. Você vai saber se comportar e você vai saber se corrigir. Então, quando pegamos a palavra de Deus para meditar nela, né, para ler as Escrituras, nós temos que ter propósitos no nosso coração. Que tipo de propósito? Senhor, você tem que falar com Ele, porque a palavra de Deus é viva. Ela é viva. Então, que propósito nós devemos ter no nosso coração? Propósito de nos amoldarmos. Para o Senhor, amolda-me. Quer dizer, todos nós, né, eram como, a palavra diz, como a mula e o cavalo, que para obedecer precisam de cabrestos, né? Então, Ele quer nos levar mansamente às águas tranquilas de descanso. Quantas vezes, né, lemos o Salmo 23, né? Guia-me mansamente por águas tranquilas de descanso. Como Ele guia? A palavra, a lei perfeita do Senhor te guiando. Ah, mas se eu me tornar obstinado, falando que não é desse jeito, e falando não é bem assim, não tem nada a ver. Não, a lei de Deus, ela é infalível, Então, a lei de Deus é perfeita e restaura a alma. O que é um restaurar da alma nesse sentido aqui? É que nós, meditando na palavra de Deus, nos propondo a viver a palavra de Deus, a agir como tal, o que vai acontecer? A nossa alma, né, vai ser restaurada. E na nossa alma está a sede das nossas vontades, estão as nossas crenças e até os nossos sentimentos e tudo aquilo que aprendemos cada dia. Então, a alma do homem foi decaída e ela passou a viver a sua própria maneira, tirar suas próprias conclusões, estribando nos seus próprios entendimentos e nas inclinações do seu coração, sem disciplina nenhuma. Quer fazer porque quer, porque acha vantagem em fazer diferente. Mas por maior que sejam essas vantagens, elas vão dar problemas, elas vão trazer choro, vão trazer sofrimento, né? Não somente para si, mas para todas as pessoas, seja até por uma nação toda,
por causa da desobediência de uma pessoa, né? Então, governantes que não se submetem a Deus põem a perder uma nação inteira, né? Você vê ali quando o profeta, né, fala, vai para cá, Jonas, né? Você vai em Nínive. Ele fala assim, sim senhor, mas toma o barco para o lugar errado, né? Para o lugar oposto. Quer dizer, para que fugir da presença de Deus. Ninguém foge de Deus, né? Eu não sei como Deus faz, mas Ele controla tudo. Ele controla tudo. Tudo está no controle de Deus. Então, foi para o lado oposto, né? Você achou que estava fugindo de mim? Eu vou te buscar, né? E Jonas, aí veio, dormia no porão do navio. Falou, mas você está dormindo, você não vê a tormenta que nós estamos a ponto de ir a pique do barco afundar? O que está acontecendo? Eu falei, não, isso é comigo, né? Aí ele sabia, ele conhecia Deus, né? Ele falou, isso é comigo, né? Mas para aliviar o barco, o que eles tiveram que fazer? Pegar mercadorias que eles estavam transportando e jogar no mar. Teve que aliviar. Então, quer dizer, prejuízo, né? Perdeu-se o navio, perderam-se as mercadorias. Então, a obstinação, a teimosia, né? Ir contra a lei perfeita de Deus traz sofrimentos. Ali trouxe o que? Terror sobre eles, né? Trouxe prejuízo, perderam as mercadorias, né? Veio terror sobre todos ali, e Deus arrumou um recurso, né? Teve que trazer um peixe, né? O peixe foi mais obediente do que Jonas. Então, atentar contra a lei perfeita de Deus é uma idiotice, que sabe que não vai dar certo, né? Mas as pessoas às vezes teimam, né? Aí vai pagar um preço. Nabucodonosor, né? Ele achou que ele era o tal, que ele que reinava, que ele tinha poder de vida e de morte sobre as pessoas, ele fazia o que ele queria. Então, pessoas estão fazendo o que eles querem, mas não vai ser do jeito que as pessoas querem, tem que ser do jeito de Deus, porque a lei de Deus é perfeita. E o que aconteceu? Eu falei, e ele se ensoberbeceu, porque ele se tornou grande, fez obras grandiosas, maravilhosas, então ficou soberbo. Quer dizer, eu fiz tudo isso, foi eu que fiz, para a minha glória, né? E aí veio uma voz, um vigilante do céu, um anjo, diz para ele, já passou de ti o reino, você vai comer capim, vai ser tirado do meio dos homens, e vai dormir ao relento, e vai comer capim. 7 anos, quer dizer, uma vara de Deus, uma correção de Deus, até que você entenda, que você reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Deus não nos fez para fazer o que a gente quer fazer, meu. Ele nos criou, nos amou, nos ama e nos deu o melhor conselho. Siga o conselho de Deus. O que vai acontecer? Você vai ter paz. Quando você está no esconderijo do Altíssimo, você não vai precisar, você está precisando de Deus. Por isso, Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pela vereda reta e plana, por amor do seu nome. Se o Senhor ama o Senhor mesmo, né? Me orienta, né? Aí o que ele vai dizer? Medita na minha lei de dia e de noite. Não seja soberbo, não ache que você é o tal,
Não adianta, vai comer capim, meu irmão. E Nabucodonosor, ao cabo de 7 anos, volta-lhe o entendimento. Aí falou assim: agora eu reconheço que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem Ele quer. Agora, né? Então ele dá sabedoria ao simples. Simples aqui é aquele que recebe, aquele que se curva diante de Deus. Não, o Senhor tem o melhor, o Senhor tem a melhor lei, né? Então, aí, isso aí, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aí a pessoa vai passar a temer a Deus, porque sabe que se andar fora, pisar fora, vai ter problema. Por isso que a palavra de Deus diz que Ele nos deu olhos de águia. Olhos de águia. O que é um olho de águia? A águia, a 300 metros de altura, ela enxerga um camundongo lá no meio do mato, no meio do capim. Quer dizer, ela enxerga longe. Então, Ele nos deu essa forma de enxergar longe. Pelo que nós estamos fazendo agora na nossa vida, as decisões que nós estamos tomando, nós vamos saber a que termo vai dar aquilo. Se eu estou transgredindo, eu vou colher lá na frente. Se eu estou indo, né, em obediência, eu vou colher bênção lá na frente. Eu vou ter paz, vou prosperar. Então, a desobediência à lei perfeita de Deus traz prejuízo, traz perdas, traz conflitos, traz lágrimas, traz choro, traz humilhação, né? A pessoa, né, passa a ser humilhada, porque, né, foi o que aconteceu com o filho pródigo. O que aconteceu com ele? Ele saiu da proteção do pai, né? Retratando o pai aqui como Deus. Ele sai, quer dizer, sai da presença de Deus, da obediência a Deus, e ele vai querer, né, viver a sua própria maneira. E gasta tudo dissolutamente. Mas aqui Jesus não está falando só de dinheiro, né? De recursos monetários. Ele está falando que a pessoa está gastando a preciosidade que ela recebeu de Deus, as preciosidades que estão na obediência aos ditames e às regras de Deus. Aí o que aconteceu? Chegou ao ponto da humilhação, de tratar de porcos. E para o judeu tratar de porcos era a maior das humilhações, porque a lei, né? A lei falava que não podia nem comer porco, né? Hoje é diferente para nós, né? Os judeus não continuam, né? Mas para nós não tem isso mais não, tá? Mas era uma maior humilhação. E o que aconteceu com ele? Ele caiu em si, né? O que é cair em si? A palavra de Deus serve para isso. Aonde nós estamos errando? Aonde nós estamos escorregando, né? Então, tem que ter uma reflexão. O estilo de vida que eu tenho tomado, né, está errado. Então, ô Senhor, me perdoa. Foi isso que ele caiu. Se chega para o pai: ó pai, pequei contra ti, contra os céus. Aí vem com toda a humildade, né? Me aceita como um dos teus trabalhadores. Ele entendeu que os trabalhadores da casa do pai tinham mais privilégio do que ele, que era filho. Então ele falou: me aceita como um dos teus trabalhadores. Então, cair em si, uma repercussão interna de que a lei de Deus é perfeita e ela nos restaura, mas é para andarmos nela. Nós podemos fazer belas pregações, né? Discursos eloquentes, mas as nossas atitudes têm que falar muito mais do que as nossas palavras.
Então, e por quê? A Deus ninguém engana. Você não vai driblar Deus, não tem como. Ele vê tudo, ele olha tudo, ele sabe de tudo. E ele vê mais ainda o seu coração, o nosso coração. A palavra não chegou ainda à boca, ele já sabe muito bem. Então, a nossa vida com Deus não é uma vida de aparência, né? Eu posso alargar os filatérios da roupa, né? Fazer todo aí um teatro, fazer uma cara de santo, declarar aí que eu sou de Deus, que eu sou evangélico, como está na moda aí, né? Nada. Ele não está olhando isso, está olhando as intenções do coração. Eu não vejo. Falou para Samuel tinha 80 anos, né? 80 anos com Deus. Ele olhou e falou: esse aí é o futuro rei de Israel. Não, Eliabe, né? Ô Samuel, você anda comigo há tanto tempo, você não conseguiu entender? Eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração. Coração não é o órgão que pulsa, mas o centro da vontade do homem, né? Está na mente. Porque nós podemos fazer atitudes que parecem, né, aos olhos dos outros como louvável, mas lá no centro nosso, né, nós estamos com outras intenções, queremos tirar vantagem, queremos enganar os outros, queremos nos fingir. Deus não vê aparência, Deus vê essência. A essência, quem nós realmente somos, o que nós realmente queremos. Você quer ser de Deus? Você quer servir a Deus? Você ama a Deus? Quem ama a Deus, ama seus semelhantes. Não vai ficar abraçando, aceitando? Não. Ama. Amar é desejar o melhor, é querer o melhor, né? Então, a nossa fé, ela opera pelo amor, eu posso dirigir congregações, né? Ser um líder, mas a minha bússola deve ser o amor, né? Não é de domínio sobre as pessoas, é amar as pessoas, é diferente. Essa é a lei de Deus, a fé que opera pelo amor. Então, se eu amo as pessoas, eu vou me disciplinar, né, em tudo. Eu não quero fazer ninguém sofrer, eu não quero fazer ninguém ter lágrimas, né? Eu amo porque eu quero o melhor. Agora, somos perfeitos em tudo? Não. Somos sujeitos a escorregar? Sim. Mas nós estamos sujeitos também a nos arrepender, a refletir, a mudar de direção, a nos arrepender, né? Então, a lei de Deus traz vitória e dá sabedoria. Essa sabedoria vem do temor de Deus. Falou assim: se eu andar na lei, né, não vai ter condenação. Mas se eu sair dela, mas não por obrigação, por amor a Deus. Você ama a Deus? Então você ama a sua palavra. É o que Jesus falou: aqueles que me amam as minhas palavras e as guardam. Guardar é no sentido de praticar, né? Quem vai enganar Deus? Ele vê o profundo, o oculto, o escondido. Ele vê o coração. Ele vê o que realmente você quer. Agora, pela oração, pela súplica, pelas ações de graça, né? Nós podemos pedir a Ele para mudar nosso coração. Muda meu coração, muda meu coração, muda minhas disposições. Eu quero andar nos seus caminhos, eu quero te conhecer. Então, ao refletir sobre a palavra de Deus, nós temos um propósito. Senhor, me ensina. Se você não falar isso, o problema que acontece, a pessoa pega e quer interpretar pela sua cabeça.
mas longe do temor de Deus, né? Acha que é uma questão meramente intelectual. Não, ela é espiritual, muito mais abrangente do que você pensa, do que você acha, né? Porque nós estamos lidando com o próprio Deus, Então não podemos ser presunçosos. Eu estou bem na fita, eu engano aqui, eu engano lá, eu finjo, as pessoas acham que eu estou bem, mas lá no íntimo está tudo errado. Então o Senhor, por isso que Davi, né, a oração que eu acho muito forte, muito pertinente, né? Sonda o meu coração. Sondar, né? Os mineradores sondam o terreno, eles vão lá com uma broca e vai lá no fundo para ver o que tem lá. Então Deus tem essa broca na mão, vai sonda o meu coração, vai lá no íntimo, Senhor. O Senhor ama a verdade no íntimo. Ele ama a verdade no íntimo, tá? Então, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Olha aí, quer ter alegria? Estou na depressão, estou na tristeza. Os preceitos do Senhor alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Quer dizer, você vai enxergar direito, você vai olhar e vai saber discernir as coisas, o certo do errado, o puro do impuro, o santo do profano. Você vai saber distinguir, né? Ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. As pessoas não passaram, não, permanece. Essa lei, ela é eterna. Serviu para o seu bisavô, para o seu avô, pai, mãe, serve para você, serve para nós, vai servir para os seus filhos, netos e daí por diante, toda a geração, ela é eterna. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Quer dizer, eu estou sofrendo, Deus esqueceu de mim. Não, Deus não. É porque é justiça de Deus. Deus falou, não, você está pisando a bola, né? E você vai pagar a consequência disso. Isso é ser justo, né? Agora, a justiça de Deus, ela é temperada com misericórdia, porque Ele não quer destruir, Ele quer que as pessoas se arrependam, Ele quer que as pessoas venham para Ele, né? Ele vai corrigir, não matando, né? Mas disciplinando. Então, os juízos do Senhor são verdadeiros, todos igualmente justos, graças a Deus. São mais desejáveis do que o ouro. Olha bem, mais desejáveis do que o ouro depurado, né? Porque quando acham o ouro, ele tem que ser depurado. Ele é depurado no fogo. Como o livro de Daniel fala, né? Os santos serão embranquecidos, serão depurados como se depura o ouro e a prata. Quer dizer, no fogo, tem que ter um calor, tem que ter fogo para tirar as impurezas do ouro e da prata, né? Então, agora, olha bem, enquanto as pessoas procuram riquezas, ganhar vida, procuram bens, né? Querem ter fama, querem isso, aquilo, né? O que está falando? São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. Olha bem, então meditar na palavra de Deus, né? Leva nós a um prazer, e com o propósito, Senhor, me ensina, Senhor, me amolda. Olha bem, a palavra de Deus vai nos amoldando, né? Como Deus, por isso que fala, nós somos o barro na mão do oleiro, né? O oleiro dá a formato desejável
ao utensílio, ao vaso, para que aquele vaso seja útil, né, para o reino de Deus. Então, ele nos amolda, ele está nos amoldando. A palavra de Deus, ela corta, ela fere, né? Mas ela, ao cabo, ela dá a nós o formato que Deus quer, um formato de utilidade, um vaso útil. O vaso tem que servir para algo útil. Agora, a palavra diz que numa casa não há somente vasos de honra, mas tem também vasos de desonra, né? Então, aí está aí uma oração: ô Senhor, me faz vaso de honra, eu não quero ser um vaso de desonra, né? Porque muitos vasos, o que eles fazem? Envergonham o nome de Jesus, né? Ainda se intitula: eu sou de Deus. Mas como? Né? Para a glória de Deus. E são mais doces do que o mel e o destilar de favo. Que é mais doce do que o mel, né? E o destilar de favo alegra a alma, restaura a alma, né? Nos alegra, nos enriquece, né? Em nos guardar a grande recompensa. Fala assim, além disso, por eles se admoesta o teu servo, que é corrige, admoestar, corrigir, né? Em os guardar a grande recompensa. Às vezes você olha, né? Pessoas vão indo muito bem, porque elas estão gozando da recompensa de ser tementes a Deus, para a glória de Deus. Amém? Mas, né? Então, o propósito que nós devemos ter no coração e falar com Deus, isso é oração, né? Oração não é só, Senhor, me dá isso, me dá aquilo, me faz isso. Não, é uma oração: Senhor, me amolda, me notifica aonde que eu estou errando, né? E me ensina. Se não tiver esse propósito no coração, a palavra de Deus vai ficar uma letra morta na folha, no livro. Mas ela é para assumir vida, e ela assume vida através de nós, através de você que teme ao Senhor, para a glória de Deus. E você vai ser o quê? Bem-sucedido. Você vai ter paz, né? Jesus, o príncipe da paz, né? Em tudo que você colocar as mãos, você será bem-sucedido. Simples assim. Agora, estamos sempre acertando? Não. Tem escorregões, né? Aí nós pagamos o preço. Davi transgrediu. Ele transgrediu. Foi lá mexer com a mulher de Urias, né? Então, ele praticou ato, né, reprovável. E, como ele era segundo o coração de Deus, ele pediu perdão para Deus. Ele se arrependeu, soube que não agiu como deveria agir. Deus o perdoou, mas falou assim: mas você vai ter consequências do que você fez. A espada não vai apartar da sua boca, da sua casa. E o que você fez às ocultas, eu vou fazer à plena luz. Então, todos os nossos atos, Deus perdoa, tal, mas tem consequências. Nós colhemos o que plantamos. Mas estamos no tempo da graça, de que se arrependermos e confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele está como nosso advogado. Ele está advogando a nós, até nos nossos erros. Para quê? Para que nós venhamos a entrar na porta estreita da disciplina de Deus, e para ter lugar nas misericórdias de Deus. Amém? Graças a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Você ouviu a palavra de Deus, então diga para Deus: Senhor, me amolda, né? Me corrige e me guia nos teus caminhos,
e confessa aonde tem caído, tem escorregado, e o Senhor é o teu advogado, e porque Ele te quer bem, porque Ele te ama, e Ele é misericordioso, não para passar a cabeça nos erros, né? Mas para te dar a oportunidade de arrependimento, de confissão, e para parar de ser até hipócrita, querendo aparecer coisa que não é, para a glória de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.